Pessoal, bom dia. Retornamos agora com o assunto de história, né? Percebemos o quanto a apostila 1 ela vai dar destaque à história do Brasil, em um período marcante da história do Brasil, que é o período da República Velha, né? Até uma observação interessante, dá para relacionar esse período com o momento de pandemia. Nós vivemos duas situações bastante traumáticas, né, vinculadas à questão da saúde nesse período, que foram a revolta da vacina, né, no início do século XX no Rio de Janeiro, e depois a gripe espanhola, que já foi muito citado aí nas últimas semanas pela mídia, né, há mais ou menos 100 anos atrás. Na verdade, a gripe espanhola é do final da Primeira Guerra Mundial, mas acabou atingindo o Brasil também. Mas essa nossa primeira aula, ela tem um motivo principal de você entender por que nós chegamos a essa importante mudança na conjuntura política do Brasil, né? Então, quando falamos em república, nós já imaginamos a figura do presidente. Essa figura do presidente ela é uma figura central no Brasil, isso é uma tradição brasileira. Bom, esse trechinho que propositalmente apareceu aí é um trecho do hino à proclamação da República, né? E a ênfase que esse hino dá à questão da liberdade, né? A liberdade ligada ao direito ao voto, pode ser, né? Mas a liberdade vinculada ao direito de escolher o governante, uma situação que no Império realmente não acontecia. Afinal de contas, o imperador, ele é quem está o quê? Ele é o controlador do poder, o centralizador do poder. Ainda mais no Brasil, que nós tínhamos o poder moderador, né, que centralizava mais o poder nas mãos, nos interesses, né, nas prioridades do monarca. No caso aí, o Dom Pedro II, né, que já estava idoso, né, e na possibilidade de uma mudança, quem assumiria seria a sua filha, né, a regente, que já atuou como regente em alguns momentos, a Isabel, né? Isabel que vai ser responsável por um dos atos que apressam essa mudança, né, que foi a abolição da escravatura em 1888, que, segundo a maioria dos historiadores, ela colabora, essa atitude, ela colabora muito para que a República vença a parada, ou seja, a monarquia deixe a história brasileira, uma história interessante, que foi analisada por vocês no 8º ano, e entremos aí num período republicano, que dura até hoje, né? Mas, nesse primeiro momento, além do hino à República, que eu vou fazer questão de colocar lá para vocês darem uma olhada, que palavras combinam com esse momento, com esse início da República no Brasil? Olha, eu trouxe para vocês duas palavras que combinam bem com esse momento, né? A palavra militarismo e a palavra positivismo. Os militares no Brasil eles ganharam muito prestígio na segunda metade do século XIX, principalmente com a Guerra do Paraguai, né? Um importante confronto militar com o Paraguai, cujo vitorioso foi o Brasil, né? Um dos elementos vinculados a essa vitória é Duque de Caxias, né? Que até hoje é o patrono do exército. Mas na visão militarista, você não tem o reconhecimento por parte do governo a esse valor dos militares. Isso colabora muito para que o desejo de mudança aconteça
né, na estrutura, na hierarquia militar brasileira. Por outro lado, havia também um crescimento na Europa e no Brasil, tá, da segunda palavra que vocês viram lá, do positivismo. O positivismo é uma corrente do pensamento filosófico, sociológico e político que prevê a valorização do que nós chamamos de racionalidade disciplinada, ou seja, você tem o uso da razão como instrumento de suporte ao poder, né, e, portanto, à construção do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, essa razão só tem valor se você tiver um povo, uma nação disciplinada, uma nação obediente. É uma visão de um francês, o Augusto Comte, que vai chegar às escolas militares do Brasil. E tem um elemento interessante para a gente entender essa ruptura de poder no Brasil. Você vai deixar a igreja com um papel de ordem exclusivamente religiosa, ou seja, como eu valorizo a razão, a igreja, que até então ela era parte da estrutura do Estado, não havia separação entre igreja e Estado, a religião oficial do Brasil era a religião católica. Com o início da República, você separa a igreja e o Estado. Isso é uma mudança muito significativa no cenário social, cultural e principalmente político brasileiro, né? Só que não para aí. Quem assume o poder é um militar, beleza, né? Militarismo, um militar assume o poder. Quem é esse militar? Deodoro da Fonseca, que assume o que nós chamamos de governo provisório. Nesse período do governo provisório de Deodoro da Fonseca, você tem a formulação de uma Constituição, a primeira Constituição republicana, que vai separar a igreja do Estado, que vai extinguir o poder moderador, que vai modificar o nome, não vai ser província mais, vai ser Estado, a separação entre os territórios que fazem parte do Brasil, tá? Mas na Constituição tem um elemento que é muito discutido na história, que é a escolha do governante. A escolha que até então era feita de maneira censitária, né? Ou seja, você escolhia um representante seu a partir da sua renda. Lógico que o poder executivo ele era concentrado na figura do imperador. Então, o imperador você não escolhia, o imperador era hereditário, né? A nossa casa hierárquica aí do Brasil, a da família Bragança, né? Da dinastia Bragança. Mas, e agora? Como que vai ser essa escolha? O voto ele passa a ser aberto. Ele não é mais de acordo com a renda, mas ele é aberto. Então você não escreve, ou nos termos atuais, você não digita nada, né? Você vai falar em quem vai votar. E quem pode votar? Os homens alfabetizados a partir de 21 anos de idade. Militares de baixa patente não podem votar, analfabetos não podem votar, membros de ordens religiosas não podem votar e as mulheres ainda não podem votar. Resultado, nós não absorvíamos um percentual significativo do total da população adulta brasileira que deveria votar, mas não votava. Isso não era só no Brasil, outros países também, a maioria dos países tinham essa situação. Mas o voto aberto, ele facilitava o controle pelos líderes políticos locais da questão política, né? Do controle da atividade política. E isso é o que nós chamamos, está aqui no papelzinho aqui, ó, né? A palavra-chave, que você já escutou em outros momentos da história, a palavra oligarquia, quer dizer, um pequeno grupo de pessoas que detêm o poder político. No caso do Brasil é quem? São os fazendeiros, principalmente os cafeicultores, e esse poder ganhou um formato do que nós chamamos de coronelismo. A figura do coronel, do chefe político local, que vai se indicar como a autoridade marcante da política local e vai ser importante para a escolha dos próximos
presidentes. Num primeiro momento, presidentes militares, né? Primeiro Deodoro da Fonseca, depois há uma renúncia, alegando motivo de saúde, e assume o vice, Floriano Peixoto, também marechal, também militar, e a partir desse momento, desse período do militarismo aí da República da Espada, nós temos os presidentes civis. Só que há um predomínio muito grande de políticos, de lideranças políticas de dois estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais, né? De São Paulo nós temos Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, né? Washington Luiz, quer dizer, vários líderes nesse período de São Paulo, e vários líderes mineiros, o Afonso Pena, o Venceslau Braz, o Arthur Bernardes, né? Então, essa predominância de lideranças nacionais, de presidentes escolhidos, mesmo dessa forma, de um percentual pequeno de votos, dá um nome para esse período de República de Política do Café com Leite. Até vou colocar mais de longe, eu costumo dizer que poderia tranquilamente ser a política do café com café, né? Porque nós tínhamos os dois maiores produtores de café no Brasil, mas para ficar um nome mais jeitosinho, né, eu coloquei política do café com leite. Eu coloquei meio prepotente isso, né? Quem coloca, na verdade, são os historiadores, né? República oligárquica, República do café com leite, República dos governadores, né? Há uma força dos governadores muito significativa, algo que você está percebendo aí também no período da pandemia, né? Essas reuniões que ocorrem entre governadores e o presidente, nem sempre reuniões que trazem acordos positivos. Nessa época também acontecia isso. A disputa política, ela gera discussões, ela gera diversidade de opiniões, né? Isso também é fruto do amadurecimento democrático. Não que existisse tanta democracia nessa época, né? A República Velha é um período onde, se pouca gente vota, o exercício da democracia é um exercício limitado, né? Trago para finalizar essa nossa aula duas observações. Uma que nós já citamos em sala, a observação do Aristides Lobo, do jornalista, que ele diz que o povo assistiu a tudo bestializado, ou seja, as mudanças políticas importantes que ocorrem nesse período não são percebidas, assimiladas pela maior parte da população, né? Por quais motivos? A economia rural, né, distancia o cidadão, distancia o habitante do país das informações, tá? E, além disso, você tem o acesso à informação pela alfabetização. Você tem aí mais de 90% da população ainda analfabeta, né, o que dificulta também esse acesso à informação. A outra observação, para finalizar, que eu gosto muito de citar ela, né, é uma citação crítica do Lima Barreto, que é um escritor desse período, né? Lima Barreto diz que o Brasil não tem povo, ele tem público. Se pensar um pouco, você fala assim, nossa, será que nós não somos ainda público até hoje? Pois é, né? Falta essa participação mais efetiva da população, não que não tenha ocorrido em alguns momentos essa tentativa, né? Na próxima aula a gente vai ver que teve muita revolta nessa época, né? Críticas a esse momento, já citei a revolta da vacina, mas Lima Barreto dá um chute na canela da gente. Até que ponto nós deixamos de ser público? E o que falta para que o Brasil tenha povo? Um abraço, saudade de todos.